Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem nos interprete. Então disse-lhe José: não são de Deus as interpretações. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José: em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: essa é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias, e dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo em sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazida à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães de doce que o faraó aprecia. Mas as aves vinham comer na cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: essa é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão essa carne. 3 dias depois do aniversário do faraó, ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles representou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó, mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Senhor, essa tua palavra, que o Senhor venha ministrar em nossos corações, para que tudo aquilo que eu venha falar aqui, a pessoa do outro lado da tela, a pessoa possa entender. Em nome de Jesus, eu te peço discernimento e sabedoria da tua palavra. Amém. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Arielle. Hoje é dia 2 de agosto, o meu aniversário. Senti no meu coração de levar essa palavra aqui pro canal, que ela fala mais um pouco sobre propósito e também um pouco sobre obediência. Então vamos lá. Primeiramente, o que é copeiro e o que é padeiro? Copeiro é tipo um garçom multifunções, um cara que faz tudo. E o padeiro ali estava se referindo ao cozinheiro. Essas duas profissões, no Egito, eram 2 cargos de extrema confiança do faraó. E quando ali está falando, no versículo 4, o capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. O capitão da guarda ali era Potifar. Quando José foi acusado injustamente pela mulher de Potifar, ele colocou ele na prisão, tipo a prisão do estado, a pior prisão, para que ele tivesse a certeza que José ia sofrer, já que ele não poderia matar porque era considerado crime. Então ele colocou José na prisão. Potifar ele já estava convencido que aqui nessa parte José era inocente, mas ele preferiu deixar ele na prisão do que expor a sua família. Quando o faraó prendeu esses 2 chefes, tanto o copeiro quanto o padeiro, não se sabe ao certo quanto tempo foi, mas estima-se que tinham ofendido o faraó no aniversário anterior. Versículo 5 diz: o copeiro e o padeiro do rei do Egito estavam na prisão, sonharam cada um com seu sonho, teve ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. José, ele estava sendo influenciado pelo espírito, tanto que depois ele até pergunta para eles: o que está acontecendo aí com vocês? Por que vocês estão tristes? Filipenses 2:4 vai falar: cada um não cuide somente do que é seu, mas cada um cuide também do que é dos outros. Às vezes a gente fica tão focado na nossa rotina que a gente esquece que existe o próximo, que a gente pode de alguma forma ajudar a outra pessoa, por pequeno que seja, sei lá, só um ouvinte, porque às vezes a pessoa ela precisa desabafar com você, ela precisa desabafar com outra pessoa e não tem quem ouvir. Então só o fato de estar lá para ouvir as pessoas, deixarem elas desabafarem, tu tá de alguma forma ajudando o teu próximo. Seja, sei lá, com cesta básica, que daí é um negócio mais, né, além pra quem tem recurso financeiro. Seja, sei lá, doando roupa. Às vezes a gente esquece realmente que existe um irmão do lado que tá precisando de ajuda. Quando vai falar ali, versículo 7, na manhã seguinte, ele foi até os prisioneiros, ele desfrutava de certa liberdade dentro da prisão, mas ele ainda estava detido. Então, mesmo ele estando em algumas dificuldades, ele prestava atenção às pessoas ao seu redor e via quem estava com um semblante triste e ele se dispunha a ajudar. E o abatimento que aqueles 2 homens, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, tiveram, despertou em José não curiosidade, mas sim simpatia. Ele ainda possuía suas tristezas, mas ele possuía uma fonte de calma, resignação tranquila e até mesmo alegre, a vontade de Deus. E ao invés de cair em suas tristezas, ele se volta para os seus companheiros de prisão para ajudá-los a carregar os seus fardos. Versículo 8, quando os 2 chefes eles pegam e falam: não tem ninguém para interpretar os nossos sonhos. Os egípcios eles acreditavam que a arte da adivinhação não estava ao alcance de nenhum homem, mas é um dom que os deuses dariam.
Uma coisa interessante que José fez, ele não duvidou da capacidade que Deus poderia dar a ele de interpretar os sonhos dos prisioneiros. O versículo 11 vai explicar-lhe um pouco sobre o sonho do copeiro. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as exprimi na taça do faraó e entreguei em sua mão. Aqui, provavelmente, nesse sonho, tinham acabado de fazer algum exercício e como os reis, eles eram obrigados a tomar vinho com moderação, ele estava fazendo uma bebida refrescante para o faraó. O versículo 14 vai dizer pra gente: embora contando sobre a libertação do oficial, aparentemente ele ainda deseja também ter liberdade do lugar. José não reivindica nenhuma recompensa por sua interpretação além de um ato de bondade. Muitas pessoas que estão em busca de algo, de coisas e querem algo em troca. As pessoas oferecem um tipo de serviço, mas em vez de dar com bondade, elas simplesmente querem algo em troca, querem alguma recompensa. E o versículo 15, em nenhum momento ele está falando que meus irmãos me aprisionaram e me colocaram nesse calabouço. Não, José, ele não acusou em nenhum momento os irmãos dele, ele não reclamou em nenhum momento da circunstância em que ele estava. Ele simplesmente confiou no Senhor, porque mais pra frente ele seria honrado, ele teria o seu propósito cumprido. O versículo 16 vai falar um pouco sobre o sonho do chefe dos padeiros, que vai dizer: havia 3 cestas de pão sobre a minha cabeça, no caso. Naquela época, as mulheres carregavam seus fardos nos ombros e os homens na cabeça. E quando ele tá falando ali que as aves do céu pegavam a comida da cabeça dele, tava, assim, os aves do céu pegavam assim e saíam voando. Era, no caso, os gavião, as aves nativas daquela região. Por que isso acontecia? Porque da cozinha havia um pátio, e do pátio era a sala de jantar. Aí eles tinham que trazer comida da cozinha para a sala de jantar e tinham que atravessar o pátio. E quando eles atravessavam o pátio, era comum que as aves vinham e pegavam as carnes, já que elas eram carnívoras. Os egípcios não matavam essas aves porque eram considerados divindades. Então isso meio que ajudou a virarem pragas naquela época, enfim. Versículo 19. José, quando interpreta o sonho do padeiro, ele não mentiu e falou tudo aquilo que Deus revelou a ele claramente. Por mais que tenha sido uma notícia ruim pro chefe dos padeiros, José mesmo assim foi lá e falou o que ia acontecer com ele. Ele, quando tava dizendo que o cara vai ser decapitado de uma árvore que as aves vinham comer, os egípcios, eles tinham o costume de preservar o corpo após a morte. Tanto que tem as múmias e tal. Só que, se eles fizessem isso aí, se ele da árvorezinha lá para os bichos comer, é considerado algo. E o versículo 21, depois de ter analisado o chefe dos padeiros e o chefe dos copeiros, eu associei a uma coisa que vai acontecer lá na frente, sobre a crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus tinha 2 ladrões. Um que se arrependeu verdadeiramente foi salvo e outro que morreu não foi pro céu. Eu coloquei aqui que se José tivesse falado que os 2 seriam libertos, as pessoas falariam que poderia ter sido um palpite de sorte. Mas quem poderia imaginar que um dia feliz, no caso era o aniversário de Faraó, haveria algum tipo de morte? Então, aquilo dali já estava tudo predito para que no final se cumprisse as profecias que José tinha sonhado, os planos que Deus tinha para a vida de José. Por fim, o versículo 23. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Eu vou ler isso aqui porque, muito bom. Homens são propensos a se esquecer e negligenciar na prosperidade aqueles que foram seus companheiros na adversidade. Os propósitos divinos exigem que o filho de Israel obtivesse sua libertação de outra forma, por outros meios. Israel, no caso, era Jacó. Tudo o que aconteceu na vida de José, ele ser vendido como escravo, ele tá aqui interpretando esses sonhos, tudo haveria um propósito para lá no final se cumprisse as escrituras, se cumprisse as profecias. Então, se você está passando por um momento que você acha que não é propenso, que você acha que, como José estava passando aqui, ele estava numa prisão e ao mesmo tempo ele estava ajudando as pessoas ao redor, tudo ensinamento de Deus, tudo tem um propósito. Eu acredito que tudo na nossa vida tem um propósito, tudo que a gente
passa é para que Deus ensine algo pra gente. Não se desespere. Deus, ele tem um propósito pra tua vida. Eu espero de verdade que Deus tenha falado de alguma forma com você nesse vídeo. Vou deixar esse vídeo aqui pra você assistir. Se inscreva nesse canal, eu posto vídeo toda quarta-feira às 6 horas, sem faltar, pra edificar essa semana. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.